Olá pessoal, meus amigos, meus colegas médicos. No último vídeo a gente falou um pouquinho sobre o intuito do tratamento curativo. Na verdade a gente conversou sobre as formas de tratamento curativo. Explicamos aí o que é a cirurgia citorredutora, os tipos de peritonectomia, as ressecções de órgãos ou não, e falamos um pouco sobre a HIPEC, como é que ela é feita, quais são as drogas que ela utiliza, a temperatura que a gente usa. E hoje eu vou conversar com vocês um pouco qual é o paciente que vai ter benefício da gente adicionar a HIPEC. Então, se esse vídeo é importante para você, se você tem essa dúvida, fique aí que logo depois da vinheta a gente vai falar sobre isso. Então vamos lá. A gente já falou sobre as neoplasias, a gente já falou sobre o tipo de disseminação para a cavidade peritoneal, a gente já falou sobre os tipos de intuito do tratamento, falamos sobre o tratamento curativo e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre quais são as principais indicações de HIPEC. A gente sabe que a HIPEC tem benefício comprovado, tem benefício que não é mais discutível com relação a duas doenças principais. Primeiro, o pseudomixoma, que seriam as neoplasias mucinosas do apêndice secal. Isso não é mais discutível. A HIPEC é a única forma de tratar esse tipo de doença. Então, quando a gente pensa no pseudomixoma, quando a gente está falando das neoplasias mucinosas do apêndice, tanto as neoplasias que são consideradas de potencial de malignidade, como as neoplasias de baixo grau ou as neoplasias de alto grau, como os adenocarcinomas, que são as neoplasias invasivas do apêndice, todas elas vão ter benefício. Segunda doença que tem benefício também já comprovado é o mesotelioma peritoneal. O mesotelioma peritoneal difuso, a gente divide em alguns subtipos, não é agora aqui o intuito dizer quais são eles, mas a gente sabe que os mesoteliomas epitelioides, os mesoteliomas que são considerados os multicísticos, eles podem ter benefício da gente usar a HIPEC, da gente usar a quimioterapia intraperitoneal ao final de uma cirurgia citorredutora. Outra doença que vai ter um benefício é o carcinoma primário de peritônio. Para o pessoal que sabe, que se lembra da nossa querida Hebe Camargo, ela faleceu por um carcinoma primário de peritônio. Ela teve o carcinoma primário de peritônio. Na época ela não foi candidata à cirurgia citorredutora e HIPEC por motivos clínicos, por motivos de idade, por motivos de estadiamento da doença, mas a gente sabe que ela teve essa doença e essa doença para alguns pacientes é a forma de tratar, é a HIPEC. Além disso, a gente tem outras indicações que são indicações que podem ser discutíveis, mas para pacientes selecionados a gente pode adicionar a HIPEC como forma de reduzir o risco de recidiva. São elas: primeiro, ovário. Um trabalho publicado no New England em 2018 pela doutora Van Driel. Ela comparou um trabalho randomizado, um desenho muito bonito. Ela comparou grupos que foram submetidos à citorredução de intervalo, quer dizer que pacientes que não eram candidatas à citorredução no início, fizeram 3 ciclos de quimioterapia, foram submetidas à cirurgia citorredutora e aí após a cirurgia citorredutora randomizada em 2 grupos. E aí o grupo que recebeu a HIPEC trouxe um benefício tanto quanto à sobrevida quanto ao tempo livre de doença. Então, para pacientes com carcinoma seroso de alto grau de ovário, não candidatas à cirurgia citorredutora upfront ou no início do tratamento, também a gente pode ter um benefício da adição da HIPEC. Outro tema que é muito, muito controverso é o uso da HIPEC em cirurgia coloretal, em carcinoma ou câncer coloretal. Em quase todos os serviços aí especializados em tratamento de oncologia da superfície peritoneal,
eles usam e acreditam que a HiPACK tenha e traga um benefício, apesar de hoje a gente ainda não ter nenhum trabalho que, vamos dizer, solidifica a HiPACK como uma forma adicional, como uma forma de aumentar a sobrevida. O trabalho mais famoso, vamos dizer, sobre a HiPACK, o uso da HiPACK em carcinoma coloretal, são dois. Primeiro, o do Vic Varwal, que foi um trabalho positivo em que ele mostrou estatisticamente um benefício da adição da HiPACK em pacientes com câncer coloretal. E o segundo é o PRODIGY-7, que é um trabalho publicado agora em janeiro de 2021, mas que foi apresentado na ASCO de 2018, em que ele traz para a gente um resultado negativo. Agora, o que é surpreendente do trabalho do PRODIGY-7, ele é considerado negativo com o uso da HiPACK, mas é um trabalho em que os dois grupos, o que recebeu a HiPACK e o que não recebeu a HiPACK, todos eles foram tratados cirurgicamente com o intuito curativo que a gente falou lá atrás. Todos eles foram submetidos à cirurgia citorredutora. E aí os grupos que ficaram com resultado final, CC0 ou CC1, os dois grupos tiveram um benefício em termos de sobrevida muito, muito, muito superior aos grupos que não receberam o tratamento cirúrgico com intuito curativo. O que eu quero dizer isso? Eu quero dizer que a HiPACK, no final das contas, ela vai ser usada para os tumores mucinosos de apêndice, para os mesoteliomas, para os cânceres de ovário e para os pacientes com câncer coloretal. Temos muitos pacientes que vão se beneficiar. Agora, esses pacientes, principalmente os de câncer coloretal, em que a gente tem aí a dúvida sobre o benefício da aplicação da HiPACK, a gente tem que ter na cabeça de que o principal é indicar esse paciente para ser avaliado por um especialista, ser avaliado num centro que tenha muita experiência em oncologia da superfície peritoneal. Porque quando a gente compara os trabalhos em que o tratamento é só feito com intuito paliativo e o tratamento com intuito curativo, a gente vai ter sobrevidas que podem chegar o dobro, o triplo e até às vezes 4 vezes maiores do que os tratamentos quando ele é feito com intuito paliativo. Bom, temos muitos outros trabalhos que usam HiPACK, principalmente em pacientes em grupos orientais, em grupos asiáticos, aplicando HiPACK para tratamento de câncer gástrico, aplicando HiPACK para tratamento de câncer de pâncreas e vias biliares. Nem sempre a gente tem comprovação estatística e científica de que a adição da HiPACK vai trazer um benefício comprovado, mas eu acredito que para pacientes com PCI adequado, histologia favorável, que tem uma condição clínica favorável, esses pacientes vão sempre se beneficiar ao tratamento mais agressivo que a gente possa oferecer, visando a cura, visando trazer um intuito curativo, visando deixar esse paciente sem nenhuma doença visível. Sendo assim, eu agradeço a todos que chegaram até o fim. Para quem gostou, deixe aí o seu joinha, deixe aí, marquem o seu sininho, vamos seguir e compartilhe com os colegas que vocês acreditam que vão se beneficiar de receber esse conteúdo. Um grande abraço a todos, tchau, tchau.